meu filho. Deus, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos, Senhor. Esse é o melhor lugar na terra. Na tua presença tem paz, alegria, gozo, bênção, cura, milagre, restauração, salvação. Estamos na tua casa, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Pai, eu quero louvar o teu nome por cada visitante que aqui está, por cada membro, cada congregado, ó Deus, cada obreiro da tua casa. Quero louvar o teu nome pelo aquele que ofertou, aquele que devolveu o seu dízimo. Ó Deus, aquele que ficou o desejo no coração, Senhor, de abençoar a tua obra. Honra a vida do teu filho, da tua filha. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida do presbítero Arlo, que vai trazer a tua palavra. Deus, usa ele tremendamente, abre a mente e o coração, em nome de Jesus. Você diz amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Salve o povo de Deus com a graça. Salve o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor, amém? Quem está feliz aí, bate palma para Jesus. Quem está feliz? Porque é noite de milagre, é noite de alegria, porque estamos na casa do Senhor. Nosso pastor falou aqui que não há outro lugar melhor do que não estar na casa do Senhor. E aqui estamos na casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Vamos lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Todo mundo conhece de cor bem essa passagem. Espero que a igreja toda me ajude, porque eu sou carente da intercessão de vocês desde já. Falar de Jesus é bom, é maravilhoso, é gostoso, mas a responsabilidade é tamanha que a gente, se puder, tem até que sentar de tanta tremedeira, meu Deus. Mas Deus honra. Amém? 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler o primeiro do 5 e depois vamos lá para o 9, versículo 9. O primeiro 5 diz: Ora, Naamã, comandante do exército da Síria, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera-lhe livramento ao sírio. Era ele um homem valente, mas estava leproso. No 9 que diz: Assim veio Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe uma mensagem, um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e será purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente se poria em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, movia a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Aba e Afron, o rio de Damasco, melhor do que toda a água de Israel? Não poderia eu lavar-me nela e ser purificado? E foi embora indignado. Chegando-se ele, o seu servo, e lhe disse: Meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a teria feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e será purificado? Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. O 17 diz Naamã: Se não queres, contudo, dê-se ao teu servo uma quantidade de terra que 2 mulas passasse transportar
pois nunca mais oferecerá este teu sacrifício em holocausto, nem sacrifício por outro Deus, e senão ao Senhor. Pode se assentar dando glória e aleluia, porque Deus é bom e sua benignidade dura para sempre. Nós vemos também que lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 40 e 41 e até o 43, fala também sobre um milagre. E hoje, sendo também quinta-feira, dia de milagre, nós esperamos também que o Senhor é o dia e a noite de operar um grande milagre na minha e na tua vida. E ali também Jairo foi um dos milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo e também a mulher do fluxo de sangue, também foi feito um grande milagre na vida deles. Então, vendo hoje a cura do nosso amado Naamã, e vendo também a forma que ele também desejava que fosse, que o profeta a encontrasse, a receber ele, de forma que ele estava pensando como poderia até mesmo ser. Às vezes nós entendemos que nós pensamos como até mesmo Deus irá fazer com nós. Tem vezes que nós estamos dentro do banheiro ou até mesmo em algum local e clama ao Senhor e dizendo como é que quer que Deus faça e fale. Mas a Bíblia vem nos dizer que quem precisa de um milagre que sou eu, e que na verdade é eu que tenho que ir de encontro a Deus, não do jeito que eu quero, e sim do jeito que Deus quer. Meu pastor, nós vemos aqui que Naamã se indignou, ele ficou muito indignado no versículo 11, que me chamou muita atenção. Naamã, porém, indignou-se muito, e se foi dizendo, eu pensava, olha como é que Naamã pensava, eu pensava que ele certamente sairia-se e se colocava diante de mim, colocava as mãos na ferida, orasse e fosse limpo. Seria fácil demais. As coisas hoje, infelizmente, têm sido assim, não para vocês, mas muitas das vezes penso eu, meu pastor, que essa geração atual é assim, quer as coisas fáceis. Essa geração atual na raçúpia, que às vezes que Deus faça da forma que eu quero, não da forma que Deus quer. Mas Naamã não estava diante de um homem comum, Naamã estava diante de um homem de Deus. A Bíblia fala que ele estava diante de um homem de Deus. Então não era uma pouca coisa. Na época era o profeta, era o homem que falava segundo a vontade do Senhor. Ele falava e Deus usava ele conforme o querer de Deus. Então eu vejo Eliseu, um homem ali instruído e sensível ao Espírito de Deus. Nosso presbítero Kleber, Jacques. Aí agora a gente vê o trabalhar de Deus na vida de Naamã, mas também, olha como é que é a passagem do homem que tem aliança, que tem sensibilidade em ouvir a Deus falar. Aí agora Naamã queria que fosse da forma dele, e não da forma que Deus quisesse. Quando ele soube que teria que ir se banhar 7 vezes no Rio Jordão, ele disse, mas nós temos água, melhor tipo de água, melhor do que Israel. Aí agora, vocês podem ter até os seus melhores bancos, melhores cadeiras para sentar, e eu estou aqui na igreja, mas está até me machucando. Talvez eu entenda que Naamã desejaria naquele momento, como ele mesmo se expressou, que o profeta fosse até ele, porque ele era um homem honrado da Síria. Ele livrou aquele rei. Mas quando nós vemos que o texto vem nos dizer, nos revelar acerca do poder de Deus, que não precisa nem eu nem você ter dinheiro, ter carros como ele chegou, fazenda, ter honrado, porque diante de Deus, eu e você é nada. Eu e você diante de Deus, nessa posição que Ele se colocou, é nada. Mas saiba que eu e você somos escolhidos de Deus. Eu quero que eu e você venham entender
súbia nesta noite, que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Mas quando nós se colocamos querendo ser melhor do que alguém por conta de poder aquisitivo, Deus abate. E Deus quis trazer isso nesse texto acerca de Naamã. Naamã, tu pode tudo, eu sei que tu é um homem honrado. Eu sei que tu é um soldado valente. Eu sei que até mesmo tu tem vencido guerra e batalha. Mas não te coloco na posição de Deus, eu te coloco na posição de servo. E para que eu e você venha receber vitória, nós temos que se colocar na posição de adorador. Quem está na posição de adorador nesta noite? Quem está naquela posição? Quem saiu de casa lá para a súbia, com a posição de sair daqui com o teu milagre? Então se coloca na posição de adorador. Eu não vejo um na Bíblia que quis ser maior ou melhor do que o homem Deus e do que o próprio Deus que viesse ter vitória. Mas eu vejo toda a Bíblia falar que todo aquele que recebeu vitória foi aquele que se colocou aos pés do Senhor Jesus. Eu não vejo um, já na Bíblia falar, história nenhuma, que é aquele que se colocou diante de Jesus face a face e ter recebido vitória. Todos teve que ir aos pés. A mulher do fluxo de sangue, ela foi tocar na veste do Senhor, ela foi aos pés, ela passou por baixo. Jairo, como príncipe, ele também foi em busca de uma grande vitória para a filha, mas ele teve que se prostrar. Eu quero te dizer nessa noite, que muitas das vezes a gente estamos passando por alguns detalhes da nossa vida que não está passando, está somente indo para um deserto, está indo a um funil e que não está tendo êxito naquilo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Não é pelo pecado, mas sim pela desobediência. Quando a súbia, quando eu vejo Naamã aqui dizer assim, rapaz, eu poderia, como eu sou um homem honrado, procurar as águas de Damasco, mas me colocar no Rio Jordão. Ele quis dizer que ele era melhor. Ele se colocou em uma posição elevada onde ele não poderia se colocar. Ou seja, eu e você não estamos aqui para ser melhor ou maior do que ninguém. Estamos aqui numa posição de adorador. E quem adora o Senhor em espírito e em verdade, se coloca diante do Senhor, se coloca na humilhação diante do Senhor. Quer vitória? Mas tem que estar na posição do Senhor, não na minha e nem na tua. Aleluia. Já eu vejo aqui Naamã em uma situação muito delicada, quando ele diz que também se irou diante do profeta. Ele não se irou diante de Arle, irou diante da boca de Deus. Ele foi tão pequeno diante dele, nosso irmão Tacílio, que ele quis brilhar naquele lugar. Ele queria brilhar, porque a patente dele era alta. Aí agora, Eliseu manda um mensageiro, e foi perto dele. Eliseu mandou um mensageiro falar com ele, para que ele se banhasse no Rio Jordão. Ele não teve nem a moral, aos dias atuais, de ver o próprio Eliseu. Imagine ele decidir aonde ele deveria de tomar banho e ser curado. Entendo eu aqui também nesse texto, quando Jonas desobedeceu, procurou um caminho que não era para procurar. Aqui eu vejo mesmo Naamã, escolhendo o caminho que é traçado por ele, não por Deus. Alabaçúria. E muitas das vezes nós traçamos nosso caminho, nosso presbítero, nosso pastor Carlos, e que nós decidimos, o caminho é esse. Mas o caminho que Deus quer não é esse. Talvez se ele fosse para o rio aonde ele queria, será que ele seria curado? O propósito de Deus não era em outro rio onde ele desejaria. O propósito dele era no Rio Jordão. Ele não queria em outro lugar. Tem que ser decidido por um.
E esse um que decide a minha e a tua vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Aquele que nos chamou para essa grande obra. Aquele que nos chamou para anunciar o Evangelho. Aquele que nos chamou para proclamar o nome dEle. Esse é aquele que está aqui na minha e na tua vida. Quer vitória? É só obedecer o que Deus pede para mim e para a tua vida. É muito lindo e gratificante ver um texto desse, onde é rico, e nós tirar muitos pontos para nós começar a nos policiar, para que nós possamos entender e praticar e seguir a Deus da forma que está escrito. É fácil quando nós entendemos o capítulo, o versículo, mas difícil é eu explicar para pessoas que não querem ouvir. Porque Naamã foi desse jeito, ele não queria ouvir, ele queria fazer. Ele foi na posição de procurar uma cura, mas ele não foi na posição de dizer, eu vou fazer o que ele determinar. Ele foi determinado já dentro dele. Muitas das vezes nós saímos do nosso lar, não decreta a bênção para a nossa vida, mas ele diz o seguinte, eu vou e vou vencer, mas não proclamou que Jesus estava na frente dele. Labraçúria. E muitas das vezes eu e você temos que decretar, nosso presbítero Jacques, nossos irmãos, temos que decretar na nossa vida, antes de sair de casa, que o Senhor pelejará por mim e por você. Se nós não declarar que o Senhor pelejará por mim e por você, como é que nós vamos vencer batalha? Porque quem de Deus é a guerra. Então, como é que eu vou vencer alguma batalha se a guerra é do próprio Deus? Eu vejo em Êxodo 14:14 que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ou seja, muitas das vezes nós estamos passando por algumas dificuldades, algumas diversidades, mas às vezes a gente não está calado como Deus pede. Nós estamos falando o que não é para falar. Nós estamos clamando até mesmo a pessoa errada. Às vezes nós falamos, para dar um exemplo, às vezes eu falo com minha esposa as coisas que eu não comento com Deus. E a posição é falar com Deus o que há de necessário para a nossa vida ser exaltada aqui na terra. Para nós ter vitória, temos que conversar com Deus. Se você não tem profundidade, não tem intimidade, você é difícil de alcançar uma vitória. Sabe por quê? Porque a intimidade faz com que você venha estar aos pés dele. A intimidade faz com que você esteja sensível ao falar do Senhor. E quando eu vejo esse homem decidindo de que forma ele queria ser curado, que é impressionante é isso aqui, Cleves. Já que ele já sabia como é que ele poderia ser curado, e para que ele foi atrás do profeta? É impressionante isso aqui. E ele sabia que ele precisava de uma cura. Já, como é que ele estava determinando como ele poderia ser curado? Aí eu vejo Deus começar a abater o exaltado. Diz, olha, se tu me busca, tu procura a mim para ser curado, e tu está determinando como deve ser curado, então você não precisa. Porque quem precisa, está se humilhando. Quem procura, acha. E quando eu vejo esse homem aqui, crescendo, aí agora os próprios soldados dele, meu pastor, dizem, rapaz, se fosse coisa tão difícil de fazer, tu fazia. Aí agora uma coisa tão fácil, só mergulhar. Ou seja, só obedece. Ou seja, só clama. Ou seja, busca intimidade. Ou seja, mergulha naquilo que Deus está te pedindo para mergulhar. E o que Deus pede na minha e na tua vida, aos dias atuais, para nós mergulhar, Cleves, é a Bíblia, é a palavra, é para ouvir Ele falar. E quando a gente começa a mergulhar, entender Deus, compreender Deus, ter uma intimidade maior com Deus, meu pastor, aí nós vemos que o nervosismo se acaba diante de qualquer situação, porque não é eu nem você, é Deus. Situações que às vezes nós enfrentamos,
E a gente diz, rapaz, eu não sei porque eu estou até ouvindo isso. E depois você sai humilhado até mesmo com a situação. Mas depois eu vejo o poder de Deus na nossa vida. Porque quando a gente é humilhado, eu tenho como certeza que o Senhor exaltará aqui na terra, te honra. Não que você venha a ser humilhado porque você provocou a ira e aí agora foi humilhado pela sua própria palavra. Porque muitas das vezes nós provocamos a ira no irmão, o irmão fala uma palavra à altura e diz, eu fui humilhado pelo irmão, mas você primeiro atingiu a ele. E quando esse homem aqui começa a falar que ele poderia ser tomado um banho nas melhores águas, ele, segundo a palavra dele aqui, o nosso Naamã, ele estava decidido aonde tomar o banho para ser curado. E eu quero te dizer nessa noite, que eu e você, quando escolhem os caminhos do Senhor, nós temos que ficar naquela posição que Deus está nos colocando. Temos que ficar na posição que Deus colocou. Muitas das vezes tem pessoas, não estou dizendo que tem alguém aqui assim, mas tem as redes sociais que estão nos ouvindo. Eu quero também te dizer nesta nesta noite, que o que Deus reservou para mim e para a tua vida, não está ao alcance nosso, está ao alcance do Senhor. Às vezes nós estamos achando que podemos tudo, meu pastor, mas nós não podemos nada. Sabe quando a gente entende que nós não podemos nada? É quando a gente começa a mergulhar. É quando nós começamos a entender que Deus pode tudo. É quando nós começamos a entender que só Ele pode, só Ele sara, só Ele liberta, só Ele cura. Aí agora a gente começa a ter uma relação, uma intimidade com o Senhor, um relacionamento perfeito, que é através da humilhação com Deus. Quer vitória? É só se prostrar aos pés do Senhor. Quer vitória? É só se colocar aos pés do nosso rei. E aí agora eu vejo esse homem, falando ele com toda a arrogância, mas o projeto de que Deus quer na minha e na tua vida, sempre foi e sempre vai ser de te abençoar, de te libertar, de te curar. Aí agora eu vejo que através dessa menina que foi levada, quando a Síria guerreou e levou essa menina disse que tinha um homem lá na terra dela, que era lá em Samaria, que curava o Senhor dele. Sempre tem que ter alguém enviado na minha e na tua vida, para te encaminhar, falar contigo. E nessa noite eu quero te dizer que o Senhor não te trouxe aqui em vão. Ainda que às vezes nós tivemos nossas dificuldades para chegar aqui, mas eu quero te dizer que essa dificuldade para o Senhor é nada. E eu vejo também Naamã em uma grande situação e num grande percurso com o Senhor. E o que é mais gratificante nessa história, e o que é mais importante, não foi só a cura, foi a restauração. A cura espiritual da vida de Naamã. Ele teve a cura física, porque a Bíblia não vai mentir, a Bíblia fala porque ele ouve da cura, ele tinha lepra. Mas Deus fez duas curas na vida de Naamã, espiritual e física. Aí agora no versículo 17, que diz que ele não ia de hipótese alguma mais adorar outros deuses a não ser o Deus. É o que é de mais importante. Eu quero te dizer nessa noite que nós não podemos estar dando ouvido a outras palavras de forma que não seja do Senhor. Muitas das vezes nós estamos pensando na rua palavras torpes. Nós temos que repreender para deixar de ouvir vozes estranhas, para deixar de ouvir pessoas que não era para nós ouvir. E também uma coisa que me chamou muita atenção é o ponto de nós não decidir nada desde quando é o Senhor que decide. Se Deus colocou eu e você para trilhar aquele caminho, é porque é para trilhar aquele caminho. Ele não colocou Naamã para trilhar Damasco, ele para trilhar Jordão, Damasco. Ele não tem escolha. Eu quero te dizer que quando a gente decide
a seguir a Jesus, eu e você não tem escolha, a gente tem que obedecer. A escolha foi até você não ter se decidido e procurar Ele. Mas muitas das vezes, meu pastor, tem gente, eu não estou falando aqui a igreja, meu irmão Jacques, que às vezes eu falo assim, não é eu que decido. Dizendo ninguém aqui, todo mundo aqui é abençoado. Mas eu, às vezes, estou nessa posição de dizer, não, eu vou resolver por mim. Essa igreja hoje não está com nada. Esse irmão, Deus. Mas quando a gente coloca assim na posição do Senhor, nós começamos a entender que Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Deus que liberta, que salva. Então fica com essa palavra gravada ao teu coração, que quando veio essa cura a Naamã, foi uma cura física e espiritual. Eu posso ver o que Deus fez de mais importante na vida dele e na nossa vida foi essa, a cura espiritual. Eu tenho como certeza que nesta noite, você não vai sair daqui de hipótese alguma sem a sua cura espiritual. A cura espiritual é algo do céu. Nós temos que determinar isso sobre nossa vida. E eu profetizo como boca de Deus, labre a chúpia, nessa calabaia, nessa tua vida. Aqueles que estão nos assistindo nessa noite, eu profetizo bênção, eu profetizo um milagre, eu profetizo libertação, salvação da tua casa. Nessa noite eu agradeço essa rica oportunidade. Bate palma para Jesus, que está feliz, alegre, porque é noite de alegria, é noite de vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Boa esta palavra. Quem precisa não questiona, né? Quem precisa obedece. E a lei de Deus é essa: o melhor é obedecer do que sacrificar. Tem pessoas sacrificando muito e obedecendo pouco.